até o final. Vamos ver. Personalidade, agora até o final. Veja, só para fechar sobre teofania, tem esse outro texto, ó. Em que a teofania difere da epifania. Você tem esse outro termo também, que é empregado em relação a manifestações. Tanto a teofania como a epifania podem se referir a um tipo de manifestação de Deus, mas dentro do estudo teológico, a maior diferença entre teofania e epifania está no fato de que, enquanto a teofania se refere à manifestação temporária de Deus, acontece num momento repentino, rápido, né, temporário, a epifania refere-se à manifestação permanente. Na encarnação de Cristo, por exemplo, era uma epifania, tá certo? Então você tinha a teofania da voz de Deus bradando, a teofania do Espírito descendo em forma corpórea de pomba, e a epifania da presença de Cristo no nosso meio. Cristo ali encarnou e estava desempenhando um ministério entre nós. Com relação à pessoa, personalidade, na página 58, o termo personalidade deriva-se do latim personare, ou persona. Trata-se daquilo que faz com que um ser seja dotado de várias qualidades psíquicas. Psíquica está falando da mente, está falando da racionalidade, da inteligência, né? A palavra personalidade é um termo privativo da psicologia. É uma palavra carregada de significados. Aí você tem duas questões, inclusive, que é bom aproveitar o momento para diferenciar. Personalidade e pessoalidade, tá? Personalidade, como está falando, diz respeito a características psíquicas, tá? Pessoalidade diz respeito a aquele ser uma pessoa, ok? Então, ele é um ser que você sabe que não está, vamos dizer assim, não é uma força cega da natureza. Por exemplo, a gravidade, né? O poder de atração do imantismo, né? Aquele poder que tem nos ímãs de atrair as coisas. Você tem forças cegas da natureza, que elas agem, elas existem, mas elas não interagem. Você não pode interagir com elas e estabelecer um diálogo, ok? Por quê? Porque não são pessoas, são forças, são energias, tá? Então essas forças atuam de forma cega na natureza. Uma pessoa não, uma pessoa é um ser. Uma pessoa tem personalidade, então é um ser, é uma pessoa, tá ok? E tem qualidades, características psíquicas de inteligência, de emoções, tá certo? De inteligência, emoções, de moral, ok? Por meio das quais, né, com esses atributos, ela então estabelece um contato, se relaciona, conversa, fala, negocia. Então você tem pessoalidade no sentido de ser uma pessoa, não ser uma força cega, e personalidade no sentido desta pessoa ter características psíquicas, tá ok? Por exemplo, uma pessoa que sofre um grave acidente de carro e prejudica, né, cerebelo, prejudica lobo central, né, essas partes do cérebro, perde movimentos, cerebelo comanda todos os movimentos, perde muitas vezes capacidade de comunicação, consciência. Então está jogado numa maca, alguém coloca um cano de soro, tá certo, na veia, ele se alimenta, ele consegue fazer as funções, né, vegetativas, mas ele não tem mais contato. É como se ele não estivesse ali mais. Está no estado vegetativo, uma planta. Ele continua sendo uma pessoa. Ele é um ser, ele está ali. Só que a personalidade dele está gravemente afetada. Porque ele não interage mais, não tem mais interação. Porque não tem autoconsciência. Muitas das vezes, até tem que tomar cuidado, tem autoconsciência às vezes, mas perdeu certos atributos, né, certas capacidades de comunicação. Então ele não consegue construir mais uma frase. A língua está lá, as cordas vocais estão lá, mas alguma capacidade psíquica para construir aquelas frases foi afetada. Então às vezes ele tem consciência, se você falar com ele, ele te ouve. E às vezes até o pessoal consegue estabelecer alguma comunicação. Bata uma vez para sim, bata duas vezes para não. Aí ele consegue. A única comunicação dele vai ser aquela. Tá certo? Então ali tem uma pessoa. Ali às vezes tem ainda uma autoconsciência, mas perde algumas outras características. Perde a memória, por exemplo. Não se lembra mais do nome dele, com quem ele é casado, se ele tem filhos ou não, de onde ele está, de onde ele veio. Perdeu a memória. Mas é uma pessoa.
Você tem algumas situações que geralmente a gente não pensa muito nisso, mas é interessante distinguir aqui, porque a gente está tratando desses atributos em relação a Deus. Na tela, Deus é uma pessoa. Ser uma pessoa significa dizer que um ser tem. Para ser uma pessoa, ele tem inteligência. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa por causa disso, por exemplo. Os testemunhos de Jeová, eles blasfemam constantemente ao não reconhecer que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Eles chamam de força ativa. A força ativa é a energia que liga a lâmpada. Você conecta aos fios, está pegando no poste, vem a energia, tem um interruptor, aí você conecta e ela liga. É uma força ativa, uma força cega. O Espírito Santo de Deus não é força cega. Ele tem inteligência. Apartai a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Olha só, apartai, uma ordem. Pessoas, Barnabé e Paulo, ele conhece elas, sabe o nome delas, para a obra que os tenho chamado. Ele tem autoridade, tem uma obra a desempenhar e está comissionando essas pessoas. Pedro, Ananias e Safira, vem até ele, comete lá aquele erro, aquele pecado, engana eles. Pedro primeiro, mentiste a Deus. Aí depois ele finaliza a frase com: mentiste ao Espírito Santo. Porque Deus e Espírito Santo são uma e mesma pessoa. O Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo é uma pessoa. E ele pode ser, por exemplo, ofendido. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que é pecado sem perdão. Tá ok? Então, inteligência, moralidade, tá ok? Deus é o princípio da moralidade. Toda moral é baseada na moral de Deus. Vontade, um ser volitivo, toma decisões, ok? Força ativa não toma decisões. Você pode pegar uma energia elétrica e dar um choque numa pessoa, e ele não vai dizer para você assim: não vou dar um choque nela, é tão boazinha. Não, é uma força cega. Você faz o que quiser com ela. E Deus é uma pessoa. Ele tem vontade, afeto, se relaciona. Aí no quadro do lado, eu coloquei esses 4 pontos que estão resumindo toda essa discussão que ele vai desenvolver aqui até a página 60. Primeiro, qual é o problema? Primeiro problema do termo personalidade. É o problema levantado pelo psicólogo Carl Jung, tá ok? Que era suíço, e ele contemporâneo, eu acho, de Sigmund Freud, ou ele é um pouco depois, uma coisa assim. Mas ele foi um psicólogo muito capaz e investigou essa questão da mente, da personalidade, e ele definia personalidade como uma máscara. O problema da questão da personalidade em relação a Deus hoje é que alguns teólogos são adeptos dessas definições. E Carl Jung definia a personalidade como uma máscara. Então ele dizia: olha, a sua personalidade é uma construção psíquica, é uma máscara que você põe, tá certo, para se apresentar aos demais e até em relação a si mesmo, tá certo? Para maquiar a sua verdade. Muitas das vezes, veja, às vezes a pessoa ela é antipática, ela não gosta de ninguém, mas se ela demonstrar a antipatia dela para todas as pessoas, ela vai se dar muito mal. No emprego, nos grupos sociais, todo lugar. Então, o que ela faz? Aquele sorrisinho social. Legal, tudo bem, não sei o quê. Mas na verdade ela não gosta de ninguém. Ela queria ir para uma ilha deserta e se isolar. Mas para poder lograr algum benefício dos relacionamentos, ela estabelece aquela coisa insossa e social, que na verdade é uma hipocrisia. Então ele constantemente exercita a sua hipocrisia para tirar algum benefício dela. Então Carl Jung diz: é uma máscara, uma personalidade é uma máscara. Essa definição de Carl Jung. Agora, qual é o problema disso? A definição não é que ela é mentirosa e não é que ela é ruim, é que ela não é absoluta. Então tudo bem, isso é verdade em alguns aspectos da vida. Em alguns aspectos da vida, todos nós caímos nessa situação, em algum momento. Você não vem dizer para mim que você é verdadeiro em todos os seus momentos. Então tem situações, por exemplo, no trabalho, aquela coisa, não quer estar ali, não gosta, nunca se relacionaria com aquela pessoa, mas vocês trabalham no mesmo lugar. Então você precisa criar um mínimo de convivência sadia naquele ambiente. Então você exerce o que é chamado de coleguismo. Você não é amigo, você não é íntimo, você não é parente, você é colega. Colega é aquilo lá: bom dia, boa tarde, boa noite. Cada um respeita o seu espaço e colabora com a mesma empresa, para cada um tirar o seu lucro dali. Então, coleguismo. Então, Carl Jung não está mentindo, mas a situação dele não é absoluta. Não funciona em todos os lugares. E principalmente para Deus. Para Deus é que não funciona mesmo. Deus tem personalidade
sem que essa personalidade corresponda ao que Carl Jung entendia dela. Deus não usa uma máscara, Deus é puro espírito e é um ser, e Deus não é apenas verdadeiro, Deus é a verdade. Aí é onde entra a questão, né? Deus é a própria verdade. Então, essa é a questão. Veja, o segundo ponto que eu coloquei ali essa definição não pode ser aplicada a Deus quando falamos de sua personalidade, sendo que em relação a Deus, o termo personalidade fala de sua característica como ser autodefinido, moral, inteligente e independente. Então, eu expliquei abaixo. No terceiro ponto que eu coloquei ali, como evidências bíblicas da personalidade de Deus, observamos a atribuição de nomes próprios, como Yahvé. Deus tem um nome. Deus tem um nome porque Deus é uma pessoa e tem personalidade. A sua autodefinição como eu sou. Então, eu sou. Ele é um eu, ele é um ser, ele é alguém, tá ok? E o emprego de pronomes pessoais como tu, tá certo? Para Deus, né? Davi, por exemplo, nos Salmos diz tu, e lhe, referindo-se à sua pessoa. E o quarto ponto, finalmente observamos que Deus é o Criador de todas as coisas, bem como seu governador e, enfim, o juiz, será também o juiz dos atos dos homens. Então Deus exerce um domínio, um relacionamento, um controle, um juízo, tá certo? Sendo assim, Deus tem personalidade, e sua personalidade pode ser percebida, né? Podemos perceber características da sua personalidade na criação, na natureza, na interação de Deus com ela. A onipotência, ele vai discutir aqui, ó. Onipotência, tá certo? As coisas que Deus não pode, onipresença e imanência. Ele vai discutir tudo isso aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei textos bíblicos que nos descrevem características de Deus, a onipotência. Porque é muito simples eu chegar para vocês aqui e falar, olha, onipotência, Deus pode todas as coisas. Aí ele põe o contraponto aqui. Esse contraponto, algumas pessoas são de fato pessoas mal intencionadas que fazem perguntas capciosas. Agora tem pessoas que de fato querem saber. E eles estão tentando estruturar o seu pensamento. Aí começa aquela coisa, Deus não pode mentir, coisas que Deus não pode. Deus não pode criar um outro Deus maior do que ele. Deus não pode criar uma pedra maior do que ele possa carregar. Muito bem, você tem muitas das vezes, ao olhar para esses falsos dilemas, ok? Porque eles são ilógicos. Se Deus é o princípio de toda a lógica, é uma quebra da própria lógica pensar em algo maior do que Deus, como Anselmo da Cantuária definiu. Deus é o sumo bem de todas as coisas, a suma perfeição. Então, tentar eliminar, Anselmo disse, é impossível eliminar essa definição, porque Deus é o sumo bem de todas as coisas. Não há ninguém maior do que Deus, não há ninguém mais perfeito que Deus, não há ninguém mais sábio do que Deus. Então, tudo isso que atenta contra essa lógica é ilógico, completamente ilógico e impossível. Então, quando as pessoas colocam isso de forma capciosa, elas estão tentando atribuir a Deus limitações. Quando as pessoas colocam isso de forma honesta, tentando saber, elas estão tentando entender a dinâmica de Deus, como é que Deus se relaciona com as coisas. E aí o teólogo responde de forma bem inteligente aqui. A questão aqui não é o não poder por não ter potência, força, mas é a questão do não querer. Obviamente, Deus não quer realizar nenhum desses atos. Por ele não querer, a sua vontade, a vontade diretiva sobre tudo, uma vez que Deus não quer, não existe. Uma vez que Deus quer, existe. Tudo aquilo que Deus quer que exista, existe. Por quê? Porque a sua palavra é criadora. Tudo aquilo que Deus não quer que aconteça, não acontece. Porque a sua palavra criadora não foi liberada. Então, construir essas ideias é atentar contra a lógica. Então, ela se auto-elimina. A onipotência de Deus. Falar de onipotência de Deus, bom mesmo é falar dentro da palavra. Vamos lá. O que é onipotência? Você tem alguns textos que falam para nós. O que é a onipotência de Deus? Você tem, Deus. Inclusive o termo Deus. Quando a gente fala Deus, a gente geralmente associa como sinônimo do Pai. É normal fazer isso. Geralmente, eu digo para você Deus, você pensa do Pai. Você não pensa naturalmente no Espírito nem no Filho. É exatamente isso que a gente quer destruir aqui. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo.
Então, onipotência em relação ao Pai, em relação ao Filho, em relação ao Espírito Santo, o que é a onipotência de Deus. Veja só, Jeremias 23, 24 nos diz, esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor, porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor, né? A onipresença aqui primeiro, estamos falando de onipresença, não encho eu os céus e a terra. Inclusive é interessante que nesse texto de Jeremias, falando de onipresença, também estamos falando da próxima lição, que é a imanência. A gente vai estudar logo em seguida essa, a imanência, na qual Deus está presente à sua criação, está imanente a ela, tá certo? Preenche a sua criação, e a sua transcendência, na qual Deus não é a criação, como Baruch Spinoza chegou a essa conclusão, de que a criação é Deus, tá certo? A natureza é Deus, o cosmos é Deus, o movimento das estrelas é o movimento de Deus, porque tudo é Deus, Deus é tudo e tudo é Deus. Isso é o panteísmo ocidental. Baruch Spinoza é um filósofo judeu que morou na Holanda, tá ok? E ele chegou a essa conclusão. Aí o que acontece? Imanência não é panteísmo. Panteísmo diz Deus é tudo e tudo é Deus. Imanência diz Deus está presente aqui. Deus está presente no universo. Deus está presente em mim. Deus está imanente a mim, porque Deus está em mim. Mas eu virei Deus? Não. Deus está em mim, tá certo? Mas eu sou eu e Deus é Deus. Aí onde você tem Deus é imanente, está presente. Mas Deus também é transcendente. Por quê? Porque Ele é maior do que todas as coisas. Ele não é a matéria, Ele não é a criação. Ele é o Criador da matéria. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, da mesma forma como Ele está presente nas coisas, Ele está acima delas também. Ele é imanente e é transcendente. Onipresença do Pai, onipresença do Filho. Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu a cabeça da igreja. Cristo, cabeça da igreja. Então, Cristo, cabeça da igreja, está presente onde você tem um cristão, tá certo? Você tem também Cristo ali junto com ele. Cristo é onipresente, Ele está em todos esses lugares. E mesmo assim Ele é uma pessoa. O Espírito Santo. Para onde me irei o teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139, 7. Para onde fugirei do teu Espírito? Onipotência. Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se eu não me engano é El Shaddai, no hebraico, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ando na minha presença e ser perfeito. Ando na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1. Para Cristo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus Todo-Poderoso. Para o Espírito, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, então, através do que? Do poder do Espírito. O poder do Espírito, que é Deus e que é Todo-Poderoso. Onisciência, olha só o que diz sobre onisciência, para o Pai, Atos 15, 18, que são conhecidos desde toda a eternidade. Muito bem, desde toda a eternidade, Deus tem pleno conhecimento de tudo. João 21, 27, para o Filho, disse-lhes, terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, entristecendo por lhe ter dito, terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. Reconhecimento de Pedro em relação à característica da onisciência de Cristo. Cristo sabe todas as coisas. Maravilhoso. Agora para o Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Onipotência, onipresença, onisciência, Pai, Filho e Espírito Santo, a triunidade divina. Tá ok? Aí, já passamos isso aqui. Imanência, eu já comecei a explicar, mas só para entender o texto. Imanência significa que existe sempre em um dado objeto inseparável dele, mas a imanência de Deus não se restringe apenas a essa definição do Aurélio. Deus não está em nenhuma matéria, muito menos na nossa. Além disso, a nossa matéria também não é Deus. Contudo, Deus age junto de nós e em nós. Deus age junto de nós e em nós. Você viu? Vamos dizer assim,
vamos fazer uma comparação aqui para a gente diferenciar imanência de Deus de presença. Por exemplo, os demônios do Gadareno, quando Jesus foi até ele tinha uma legião de demônios ali, e aí eles rogam a Cristo, permite que nós possamos ir para aquela manada de porcos. Cristo autoriza. Eles se apossam então daqueles corpos, do jeito que eles estavam, todos naquele homem, né, causando todos aqueles males.